Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, esse mês dedicado ao combate ao suicídio, uma campanha tão importante, tão bonita, não é, que valoriza a vida, valoriza o ser humano e nos faz também olhar muito mais para o outro, olhar muito mais além do nosso próprio corpo. Sim, precisamos olhar para a gente também, né? Mas nos faz também dar a mão, enxergar o outro de forma melhor. E quem está nos ajudando a conduzir esse bate-papo hoje é a psicóloga Duvalina Rodrigues, que está aqui com a gente. Duvalina, queria te perguntar um pouquinho sobre os adolescentes. Você falou aqui no primeiro bloco sobre os adolescentes um pouquinho, que é um público, né, que hoje tem crescido bastante essa problemática do suicídio, das tentativas de suicídio nesse público adolescente e o jovem. Certamente, você acompanha algumas pessoas e certamente conhece muitas histórias, tem muitos testemunhos. Para os familiares, para um pai, para uma mãe que enfrenta isso dentro de casa com seu filho jovem, como é que é lidar com essa realidade dentro de casa? Quais são os desafios para esse pai e essa mãe encarar esse problema, entender que é um problema sério? O que é que a gente pode falar sobre isso para ajudar essas pessoas? Então, alguns pontos nós já tocamos no primeiro bloco, né? A questão da pessoa com ideação suicida é algo muito triste e que é abrangente, porque quando a pessoa está no processo, e ele pode fazer vários atos, né? Porque, como eu falei, o suicídio, ele é o ápice, mas tem todo um processo. E aí pode ser automutilação, pode ser pessoas dislexas, né, que não querem comer, se alimentar, ou pessoas que se alimentam demais, ou várias outras coisas que levam a isso também, a essa negação da vida, essa negação do existir. E com isso, obviamente, que isso vai interferir todo um processo familiar, né? Obviamente que ninguém vai se sentir bem vendo o seu filho murchar, como eu falei simbolicamente, né? Porém, tem algo que é importante da gente perceber na nossa sociedade atual, com a globalização dos jovens, com a questão dos celulares, né? Essa globalização que nos faz levar em contato um mundo diverso que difere do meu. E os jovens atualmente estão no mundo do imediatismo. Basta um dedo que ele tem acesso a tudo, porque tocou no celular, a gente vai para o mundo, né? E a vida não é assim. Então, ao meu ver, muitas vezes o que falta é essa dimensão do processo da vida, do nascer, do criar, do viver, para depois você germinar e dar frutos. Você não tem o aqui e agora, no piscar de olhos. E, obviamente, que os jovens estão acostumados a isso. E talvez por isso, esses jovens que não tenham acesso ao que a mídia aponta todos os dias para que eles tenham, isso frustra. Porque uma das características da ideação do suicídio é a frustração, né? É o não saber lidar com a situação. E o não saber lidar com a situação vai influenciar também a esse pai, a essa mãe, ou a pessoa responsável, que também não vai saber lidar. E aí, consequentemente, nós vamos ter um núcleo familiar doente. Uhum. Né? Porque deve ser muito difícil para um pai e para uma mãe enfrentar essa situação, encarar isso, e acredito que muitas vezes eles também acabam vivenciando um adoecimento mental, porque é assim, você tem um filho passando por isso, um filho muito jovem, inclusive, certamente é uma dor muito profunda e aquele pai e aquela mãe lidar com aquela situação é algo muito delicado, né? Estar com a vida do seu filho ali, na mão deles, tendo que proteger, talvez até sufocando o filho porque perde a medida do cuidado. Também. Por isso é a questão da psicologia, né? O saber medir. De onde vem isso? Porque o suicídio, essa ideia suicida, ela não vem de uma hora para outra, não é verdade? Isso tem todo um processo. E o que é que me levou a isso? O que me fez chegar a me negar? Porque é isso, né? Eu não quero viver, então eu me nego a vida. E essa questão, quando a gente vai ver, tem muitos outros pontos
né? Tanto objetivos como subjetivos. E por isso que é um assunto tão complexo e delicado. E, obviamente, que esses pais, eles vão se perder, mas, na verdade, tem que ter todo um apoio. E, para isso, é a importância do acompanhamento familiar nesse processo. Não encaminhar só a pessoa achando que é o meu filho que tem essa ideação. Tá, mas você é apoiador, então você também. E quais são os problemas vivenciados dentro de casa que a gente pode estar ali contornando? A fiscalização, quer queira, quer não. A gente falou bastante dos pais estarem atentos ao celular, ao comportamento dos filhos, até com tudo que vem acontecendo com a internet, enfim, entre as crianças e os adolescentes, mas isso não é brincadeira, é realmente preciso, necessário que os pais desses adolescentes estejam atentos a esse consumo, a esse comportamento, inclusive muitas vezes dentro de casa, né? Uma madrugada que não acaba, estendida, né? Uma solidão ali dentro daquele quarto, né? Então, muitas vezes a gente tem os sinais muito claros ali dentro de casa e não quer enfrentar porque não quer criar nenhum conflito, não quer buscar, não quer bater a porta do filho ali porque não quer criar conflito, que ele vai gritar, ele vai reclamar, mas às vezes a gente precisa tocar na ferida. Sim, né? O não criar conflito, eu fico pensando aqui comigo, que conflito? Porque a minha mãe dizia uma coisa muito interessante, que era, olha, se eu não disser não para vocês, a vida vai lhe dar. E era uma psicologia muito interessante, porque é isso. A gente vive num momento hoje que me parece que os nãos não são muito bem dados, né? O importante no meio disso tudo é você entender que há nãos, que eles têm o peso de um sim. E há um sim que futuramente será um não, com certeza. Então você vai perder essa medida. E o caminho é do meio, o caminho é o equilíbrio. Então sem equilíbrio não dá. Por isso que eu estou dizendo a história da importância desse apoio e a importância dessa família estar melhor acompanhada. Valine, na sua opinião, quais seriam, então, os grandes desafios, os desafios que nós temos enquanto sociedade no enfrentamento do suicídio? Tá, e aí eu acho que essa pergunta é de suma importância, inclusive eu, enquanto pesquisadora, trouxe 3 pontos que na minha concepção é de suma importância e sem eles fica muito complicado. A ampliação da discussão sobre a temática. O tema não pode ser tratado com tabu, nem muito menos apenas no Setembro Amarelo, né? Nós sabemos que é um tema que ainda é restrito e que ele não é divulgado, né? O caminho é o inverso. Uma outra coisa é a articulação de setores e saberes para as ações de prevenção que seja sucedida em sua magnitude. Nós temos políticas públicas para o suicídio, porém, nós temos uma rede de saúde mental fragilizada, não só no âmbito estadual, mas em todas as 3 esferas, né? Na perspectiva municipal, estadual e federal. E aí também a efetivação das políticas públicas, como eu falei, nas 3 esferas da instância governamental, sobretudo concernente à saúde, considerando a ampliação do termo, né? Nós sabemos que uma das questões mais difíceis nos serviços públicos é o psiquiatra. É uma profissão que dentro do SUS é como se você estivesse buscando pérola em chão, né? E não temos como, nós enquanto psicólogos, nós não temos como fazer a prescrição. Nós precisamos de outros profissionais e pessoas que estão nessa situação, famílias que têm pessoas nessa situação. Esse núcleo familiar vai precisar de uma rede de proteção, né? Seja na perspectiva do psicólogo, do psiquiatra, mas também, muitas vezes, da nutricionista, por conta daquele menino ou daquela pessoa que não se alimenta, né? E de vários outros profissionais. Então, é toda uma rede de proteção que tem que ser estendida, né? E dentro da saúde mental, nós sabemos que há um número reduzido, tanto da parte da psiquiatria como da psicologia. Eu acho que isso aí, inclusive, é um problema que eu acho muito desafiador, porque, assim, a ida ao psiquiatra, muitas vezes ele até consegue uma ida pontual ao psiquiatra, vai ser medicado,
mas o dia a dia, o constante, o acompanhamento psicológico que ele vai precisar semanal, isso é muito difícil, é muito caro, é muito custoso, dispendioso ainda, né? A gente precisa realmente de uma melhora para o acompanhamento dessas pessoas substancial, né? Exato, porque tanto o acompanhamento da psiquiatria como da psicologia, elas se encontram. Elas se encontram, porém são diferenciadas. Eu costumo dizer que, ao contrário do que as pessoas pensam, a psicologia não é uma conversa. A psicologia, ela é uma ciência e que tem técnicas de abordagem. E que são com essas técnicas de abordagem que a gente vai levar, vai fazer com que o outro, ou proporcionar um espaço que o outro se encontre, né? E é nesse encontro que as coisas acontecem, né? E aí, obviamente, que eu vou precisar da ajuda da psiquiatria, assim, inclusive, para harmonizar, equilibrar os hormônios que estão desequilibrados. Mas é na psicologia, não existe outro caminho, né? E não é porque eu sou psicóloga, isso é ciência, isso já é dito, né? Então, não existe outro caminho. E ao contrário do que as pessoas pensam, todo mundo precisa de um psicólogo, de fazer psicologia, psicoterapia é fundamental. Pois é, gente, lembrando também para aquelas pessoas que passam por uma realidade dessa forma e que a gente tem que entender que a tentativa de suicídio, quando uma pessoa chega a cometer uma tentativa, né, se mutilar, enfim, qualquer que seja, é uma urgência, né? A gente precisa buscar o serviço de saúde quando isso acontece, tá, gente? Isso precisa realmente ser encaminhado ao serviço de saúde. E nós temos aqui em João Pessoa o PASME, que é o Pronto Atendimento de Saúde Mental. E ele tem esse perfil, o perfil de acolher esses pacientes que estão passando por uma situação desse tipo. Então, é importante que a gente saiba dessa situação, desse serviço, porque muitas vezes nós achamos isso não vai acontecer comigo. Mas às vezes acontece com alguém muito perto de você, ou mesmo alguém perto de quem você conhece. E a gente precisa saber o que fazer na hora da urgência, não é mesmo? Lembrar disso, lembrar também que o cuidado com esses pacientes não se restringe à psicologia, como ela falou, à psiquiatria, mas são tratamentos multiprofissionais, multidisciplinares, que vai desde o se alimentar à prática de atividade física, a um preenchimento da vida dessas pessoas, e por isso que vai envolver os profissionais e os familiares. É, de fato, um tratamento muito coletivo, muito abrangente. Então, nós precisamos ter essa delicadeza de olhar para essas pessoas com carinho, com acolhimento, fazer realmente uma escuta e buscar ajudar. Não achar que é besteira, não achar que é frescura. Quem tenta, um dia pode conseguir. A gente não quer, não precisa pagar para ver, não é mesmo? Nosso programa vai ficando por aqui. Foi um prazer imenso estar aqui contigo. Espero que essa conversa tenha te ajudado a conhecer um pouco mais esse tema, que possa servir de alguma forma a alguém que você conhece, alguém que passa por uma situação semelhante. Durvalina, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui valiosíssimos. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente se encontra no próximo Viva Saúde. Um beijo muito carinhoso, fique com Deus e até a próxima.